Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Bem-vindo, irmão. Bem-vindo, irmã. Alexia Divina. A leitura orante da Palavra de Deus. Bem-vindo você aqui ao canal da RCC BH. Já peço para você o seu like, inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Já pode também compartilhar essa maneira que nós temos de evangelizar aqui nas redes sociais. Hoje, segunda-feira da 26ª semana do Tempo Comum, dia 28 de setembro. Já estamos 28 de setembro. Como é que tá esse coração de criança aí? Como é que tá esse sentimento? Como é que tá essa vida no meio de tantas situações difíceis que aparecem na nossa vida? É o que Jesus tem para perguntar para cada um de nós, para a gente poder refletir juntos na Alexia Divina de hoje. O Evangelho de Jesus Cristo hoje é segundo São Lucas, no capítulo 9, versículos 46 a 50. Continuamos aí no Lucas 9, hoje vamos para 46 a 50. Já convido você a pegar a palavra de Deus, bem pertinho, né? Estamos terminando já o mês de setembro, o mês da Bíblia. Vamos renovar mesmo a nossa intimidade com a palavra do Senhor. Sairemos desse mês com a intimidade com a palavra do Senhor renovados. Por isso, reserve os seus minutinhos, o seu lugar tranquilo e calmo, entre dentro da porta do seu coração, porque nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo, derrama sobre nós a graça hoje, desde já, de termos um coração de criança que acolhe a palavra de Deus com alegria e a põe em prática com simplicidade. Abre os meus olhos, abre os meus ouvidos, mas principalmente, Espírito Santo, abra o meu coração para que eu entenda o que Jesus está dizendo hoje, que às vezes eu não entendo, Senhor. Vem, Espírito Santo, e me ajuda a entender e a viver a proposta de Jesus. Amém. Vamos ver que nós não estamos sozinhos não, viu? Às vezes os discípulos também não entendiam bem o que Jesus estava falando. Vamos lá então na Alexia Divina, os nossos degraus espirituais que vamos percorrendo juntos para chegarmos mais perto do Senhor. O primeiro degrau é a leitura, em que vamos procurar perceber o que o texto diz. Vamos lá então? Naquele tempo, houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estavam pensando. Pegou então uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhes: quem receber esta criança em meu nome, estará recebendo a mim. E quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre vós for o menor, este é o maior. João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome, mas nós lhe proibimos, porque não anda conosco. Jesus disse-lhe: não o proibais, pois quem não está contra vós está a nosso favor, a vosso favor. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vocês vão ver que esse vosso aqui no finalzinho é importante, né? Mas antes disso, vamos procurar compor a cena, imaginar o que o texto está dizendo com a nossa mente, com o nosso coração, deixando que o Espírito Santo nos coloque dentro da realidade deste texto. Então estamos no capítulo 9 de Lucas, que começa como? Jesus separando os 12 e enviando para a missão. Como?
com a autoridade de expulsar os demônios e de curar os enfermos. Deu para eles essa autoridade e eles saíram pelos povoados lá da redondeza, pregando e anunciando a palavra. Só que aí no texto de hoje, não sei, você vai imaginando aí, eu não vou imaginando aqui juntos, a sensação que parece é que esse poder começou a subir na cabeça deles. Eles começaram a achar que tinham poder realmente, que faziam, que aconteciam, que estavam se expressando como Jesus, agindo como Jesus, estavam se achando grandes demais. E começaram a discutir e a pensar sobre quem seria o maior, quem prega mais, quem expulsa mais demônios, quem cura mais pessoas em nome de Jesus, quem é o maior. Mesmo Jesus, nos últimos versículos, como nós vimos, tendo anunciado que o seu caminho era sofrer, ser rejeitado, padecer, morrer. Eles não estavam entendendo nada desta nova proposta de Jesus. A parte do poder e da autoridade eles entenderam, mas a parte do caminho da cruz estava sendo mais difícil para eles. Talvez porque contrariava um pouco com aquilo que eles pensavam, com a visão, o pensamento de Deus estava muito diferente do pensamento humano, o pensamento daquelas pessoas. E Jesus faz o quê? Diante daquela discussão, penetra os pensamentos do coração daqueles discípulos. E ele que já falou, já pregou, já se expressou de diversas formas, resolve hoje explicar para eles com desenho, não sei, explicar de modo mais concreto com uma atitude. Chamando uma criança e trazendo uma criança para o meio deles, como a gente fez hoje. E Jesus mostrou que aquela criança é um exemplo daquilo que é o maior diante do reino dos céus. Eles que queriam ser o primeiro, tomar o primeiro lugar, esse lugar, primeiro lugar na nossa vida é o lugar de Deus. Ou seja, eles estavam disputando para ver quem iria tomar o lugar de Deus como primeiro. Mas Jesus escolhe uma figura que representa aquilo que Deus é. A figura de uma criança. Pelos atributos de uma criança, a humildade, o desprendimento, a simplicidade, a dependência, o abandono, que gera confiança. Essa é a lógica de Deus e isso é o que representa Jesus. Como fala lá na carta de Filipenses. Como é que fala? Jesus, sendo de condição divina, não prevaleceu da sua igualdade para com Deus, aniquilou-se a si mesmo, assumiu a condição de escravo, assemelhou aos homens e, sendo reconhecido como homem, se humilhou ainda mais, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Esse é o caminho que Jesus estava mostrando para os discípulos no exemplo daquela criança. Mas eles continuavam sem entender nada. Vem João, depois que Jesus apontou a criança e fala: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome. Quer dizer, alguém que expulsava demônios em nome de Jesus. Com a autoridade, com a unção de Jesus. Mas que não era do grupo deles, não anda conosco. Não quer dizer que ele não conhecia Jesus. Ele conhecia Jesus, mas não era daquele grupo fechado.
Talvez era um discípulo de Jesus que estava no caminho algumas vezes, mas ainda não era daquele grupo restrito, talvez dos apóstolos que receberam aquela autoridade para expulsar os demônios. E eles reclamaram com Jesus: como é que alguém que não é dos nossos expulsa demônio em nome de Jesus? Manifestando o quê? O orgulho, a soberba, a presunção, a inveja. E Jesus já corta com o exemplo da criança. Vocês estão se fazendo inimigo de alguém que não é seu inimigo. Pelo contrário, abram-se a acolher os irmãos. Não proíba. Quem não está contra vós, tá vendo? Eles não estavam contra Jesus, eles estavam contra a panela, digamos assim. Quem não está contra a panela está a vosso favor. Quer dizer, como seria no exemplo da criança, tem um coração aberto a fazer novos amiguinhos, a acolher um amiguinho diferente. Porque estão no mesmo barco, no barco que Jesus está. E aí já vamos passando para o segundo degrau espiritual, o degrau da meditação, em que eu vou me posicionar a respeito desses dois temas que o evangelho de hoje apresenta. A relação dos discípulos com a comunidade e a relação dos discípulos com os que estão de fora da comunidade. E eu vou pensar na minha relação com aqueles que são da minha comunidade, a minha família, o meu grupo da igreja, a minha pastoral, o meu movimento. Vou olhar como é que está a minha relação em relação a esses que estão perto de mim. Mas também vou olhar a minha relação em relação àqueles que estão de fora, que não fazem parte do meu grupo. E vou olhar para mim e reconhecer que tantas vezes eu luto para ser o maior, o primeiro, o mais importante. E percebo agora que lutar para ser o primeiro é tomar o lugar de Deus. Porque Deus tem que ser o primeiro na minha vida. Eu sou criatura. Tenho as minhas limitações e eu vou reconhecendo isso tantas vezes, Senhor. Sou egoísta, sou autossuficiente, sou inseguro, sou invejoso, sou orgulhoso. E por isso mesmo tem essa necessidade de autoafirmação, essa necessidade de fazer uma carreira na igreja, de crescer no meu ministério. Claro que isso é bom, mas qual que é a motivação para eu crescer no meu ministério? Se a motivação é o orgulho, é aparecer, é tomar o primeiro lugar, Jesus está cortando hoje e tirando esse sentimento da minha alma e do meu coração. Mas vou reconhecer também diante de Deus e fazendo esta reflexão que eu tenho preconceito em relação aos que são de fora, aos que não são da minha pastoral, do meu ministério, da minha comunidade, do meu movimento, aqueles que expulsam demônios de uma maneira diferente com a que eu expulso. E eu renuncio então a essa situação, a esse pensamento. Porque se está com Jesus, a nossa igreja é católica, que quer dizer universal. Que quer dizer o quê? Que a nossa fé ela é anunciada com a totalidade, com a integralidade para todos. E assim eu reconheço que de fato tantas vezes eu ajo assim porque não entendo a mensagem de Jesus. Mesmo estando em oração, mesmo estando na igreja, por quê? Porque não abro a minha alma, não abro a minha mente para quando Ele quer me ensinar uma coisa diferente da que eu quero achar. Porque quando Ele fala aquilo que eu quero falar, dá a minha bênção, dá a minha graça, oh glória, o fogo. Mas quando Ele fala do fogo da provação, do fogo da dificuldade, do fogo da perseguição,
Tantas vezes é mais difícil para mim entender que esse fogo é o mesmo, Senhor. E eu assim, reconhecendo essa dificuldade de entender, vou procurando dentro de mim a decisão para o caminho da humildade, para o caminho da pobreza, para o caminho da pequenez, para o caminho da humilhação. Procurando acolher a minha pequenez. Eu não sou grande, não sou o primeiro. Sou limitado, tenho as necessidades, tenho as fraquezas. Me coloco como servo. Esse é o verdadeiro líder. Quando fala assim, quem quer mandar, quem quer ser o maior, todo mundo quer ser. Mas quando fala quem quer servir, quem quer se colocar a serviço, quem quer ser o menor como Jesus ensinou, aí eu não quero. E é por isso que nós não temos tantos líderes, porque nós não temos tantos servos. E o Senhor me chama hoje a servir. Essa humildade que Deus quer de mim hoje, a humildade que se coloca à disposição para servir. Onde? Onde o Senhor quiser. Onde o Senhor me quer servo hoje, Senhor. Para que eu possa acolher a minha pobreza. E acolher também a pobreza do meu irmão. Daquele que convive comigo, que me incomoda, que me custa, mas também que me fala, que me ensina, que me exorta, que me dá o exemplo. E eu me abro à transformação do meu coração que o Senhor vem fazer hoje na minha vida. E assim já vamos para o terceiro degrau espiritual, o degrau da oração. O que o texto hoje me leva a dizer? Me leva à abertura, e eu quero dizer, Senhor Jesus, neste dia de hoje, segunda-feira, começando essa semana, eu quero me abrir inteiramente a receber, sem reservas, sem vergonha. Me reconheço necessitado, reconheço que eu preciso, me abandono porque eu sou dependente como uma criança. E assim como quem abandona, eu quero me entregar, eu quero me confiar na certeza de que nu eu vim do ventre da minha mãe. Como fala na leitura de hoje, o livro de Jó, nu eu vim, nu eu vou voltar, o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. É essa pobreza, é essa entrega, Senhor, que o Senhor quer de mim hoje. Nu eu vim do ventre da minha mãe, nu eu vou voltar. O Senhor me dá o que o Senhor quiser, o Senhor tira a hora que o Senhor quiser. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. E assim o Espírito Santo vem batizando o meu coração com essa graça da pequenez, com essa alegria de ser o menor. E eu tomo essa decisão de acolher a graça do Senhor na minha vida. Aleluia, glórias e louvores a Ti. E assim caminhamos para o degrau espiritual, o quarto degrau, o degrau da contemplação. Em que eu vou permitir que esta palavra da pequenez atue plenamente na minha vida. Porque é o Senhor que dá o querer e o executar. Ele mesmo está colocando o querer na minha alma. Ele mesmo me dá a graça de colocar em prática a palavra, a pequenez, a humildade, a humilhação. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor nos mostre a sua face e nos conceda a sua graça. Que o Senhor volva o seu rosto para nós e nos dê a paz. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Alexio Divina volta amanhã, se Deus quiser.